Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar num lançamento que está dando o que falar, O Loop da Dopamina, do Daniel Alexandre. A gente deu uma olhada em alguns trechos, prefácio, uns capítulos iniciais, epílogo também, e o foco é a jornada do Tonho. Ele é um desenvolvedor no-code, sabe, que está lidando com burnout, procrastinação e tentando, olha só, reprogramar a própria mente. Vamos tentar, então, extrair as ideias principais desses trechos. Bom, para começar, quem é o Tonho? O livro apresenta ele como um dev full stack que usa no-code, super ligado em inteligência artificial, mas que está, assim, atolado em cansaço e dívidas. O autor chama isso de o loop invisível, já no primeiro capítulo. É uma descrição de uma rotina bem caótica, né? O cérebro dele buscando escapes rápidos, notificação, vídeo curto, essas coisas. Ele parece que só engrena mesmo sobre pressão de prazo ou então com promessa de recompensa. Tem até uma anotação dele que o livro traz. É como se meu cérebro só funcionasse sobre ameaça de prazo ou promessa de prazer. E o ápice disso é um ritual que ele tem à noite, um jogo de soletrando. É o pico de dopamina dele, parece. Pois é, e esse loop invisível que o livro descreve é fascinante. Basicamente, é a dependência desses gatilhos externos, né? A adrenalina do prazo, a recompensa rápida do jogo. Isso tudo acaba mascarando um esgotamento mais profundo, químico mesmo. E aí cria um ciclo vicioso. A produtividade fica totalmente atrelada assim, a esses picos de urgência ou prazer imediato. E o resto do tempo vira um vazio, sabe? Uma inércia danada. O cérebro fica mal acostumado esperando o próximo choque para agir. Falando nessa inércia, o livro entra depois na mentira da motivação, lá no capítulo 2. O Tonho, ele meio que reluta em fazer terapia, né? Mas a psicóloga traz um ponto bem interessante. Ela diz que não é bem falta de motivação, mas sim um tipo de vício em estímulo. Ele até tenta ir para academia, mas, assim, desiste logo. E aí que vem a virada de chave, né? A psicóloga sugere que a motivação não é o começo, é o fim. É uma recompensa que vem depois que você faz alguma coisa. O livro até fala, motivação é o eco da ação. Mas parece meio contra o senso comum, né? Como é que a gente começa se não tem essa vontade antes? Exatamente, essa é a provocação central, eu acho. Desafia o que a gente costuma pensar. O insight aqui é que a ação vem antes da sensação de estar motivado. A recompensa no cérebro, a dopamina que a gente interpreta como tô motivado, ela é gerada pelo ato de fazer. Não é um passe de mágica para começar. É tipo esperar o carro andar sem girar a chave, né? A gente vê isso nas pequenas vitórias do Tonho, quando ele faz umas tarefas mínimas e sente aquele opa, tá andando. E essa busca por se sentir vivo, principalmente à noite, sem as cobranças do dia, leva ao que o livro chama de turno noturno do prazer, no capítulo 3. O jogo vira quase um símbolo dessa busca quase desesperada, por estímulo, por sentir que está funcionando. Só que esse turno noturno vira parte do problema também, né? Acaba alimentando um ciclo negativo. A procrastinação, que o livro descreve como uma espécie de anestesia para o medo de falhar, aquele pensamento tipo, se eu já falhei antes, para que tentar de novo? Bem pesado isso. E isso leva ele a pedir adiantamento para cliente, vai quebrando a confiança, tá tudo lá no capítulo 3. Tem uma frase da psicóloga que me pegou bastante, sobre ele estar vendendo a esperança de que o amanhã vai te salvar. Nossa! É um ponto de virada, sem dúvida. Bem crucial. E é aí que entra o reset do Dev, no capítulo 4. Parece que depois de uma consulta no SUS que mexeu com ele, o Tonho tem essa ideia. Aplicar a lógica de programação nele mesmo. O psicólogo dá um conselho bem simples. Escolhe o primeiro bloco. Focar em ações básicas. Caminhar, encontrar gente. A primeira caminhada é descrita como difícil, quase dolorosa fisicamente para ele. Mas planta uma semente, sabe? A sensação de estar vivo e a percepção de que, sim, o cérebro pode reaprender. E aí nasce a ideia do sistema de recompensas versão 0.1. E no capítulo seguinte, o 5, a nova regra, emoção com propósito, ele começa a construir esse sistema. E o interessante são as limitações que ele tem, né?
sem grana para ferramenta paga, ele usa o que tem de graça. Google AI Studio, Supabase. Mas a grande sacada não é nem a tecnologia em si. Ele percebe que o processo de construir aquilo, mesmo simples, com dificuldade, já era terapêutico. Um amigo até ajuda ele a colocar um protótipo no ar e a conclusão dele é ótima. O app que eu criei não está online, mas está rodando dentro da minha cabeça, versão beta. Genial, né? Exato. Porque essa construção deu para ele o que o livro chama de emoção com propósito. É um tipo diferente de dopamina, uma que vem do progresso real, da criação, sabe? Não da fuga ou daquele prazer vazio rápido. E se a gente conectar isso com o quadro geral e com o epílogo, fica claro, o app foi só um meio. O resultado de verdade foi a transformação interna dele. A tal consistência como insistência silenciosa e o deploy interno, quer dizer, a implementação dessa mudança na própria cabeça dele. Esse foi o legado real do projeto. O meio justificou o fim, que era ele se reprogramar. Então, o que a gente tira disso tudo, né? A jornada do Tonho, pelo menos no que a gente viu nesses trechos do livro do Daniel Alexandre, parece ser sobre, primeiro, reconhecer esse ciclo meio doido da dopamina, depois, desafiar essa ideia de esperar a motivação cair do céu e, principalmente, valorizar o poder do processo, das pequenas ações consistentes, mesmo com poucos recursos. O próprio autor comenta que partiu do caos pessoal dele para escrever, o que dá uma autenticidade a mais, eu acho. Com certeza. E isso leva a gente para uma reflexão final, talvez um pouco provocativa. A história do Tonho sugere que o sistema mais complexo e talvez o mais importante que a gente precisa entender, depurar e, quem sabe, reimplantar, não é um software externo. É o nosso próprio sistema operacional interno, a nossa mente. Então a pergunta que fica no ar é: que tipo de deploy interno, inspirado por essa busca do Tonho, por uma emoção com um propósito, pode estar passando pela cabeça de quem está ouvindo a gente agora?